Opinião agora. Apoio cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e Região. Nossa luta é de todos. Olá, bom dia. 16 de maio, quinta-feira, está no ar mais uma edição do programa Opinião Agora. E você já conhece o nosso canal nas redes sociais? Então acesse facebook.com/Opinião Agora. E se você quiser conferir o meu look do dia, acesse facebook.com/Anique Boutique. É só acessar e conferir. Bom, vamos ver agora quais são as principais notícias nos jornais da cidade. A Tribuna Piracicabana. Após 4 horas de reunião, PPA é aprovado sem emendas. Das 66 emendas apresentadas nas 2 reuniões extraordinárias ontem, na Câmara de Vereadores de Piracicaba, apenas 2 receberam pareceres contrários. Trabalhadores da Costa Pinto estão em estado de greve. Após a assembleia realizada na manhã de ontem, trabalhadores da usina deflagraram estado de greve em função dos usineiros apresentarem contraproposta de 7% de reajuste salarial para os trabalhadores das usinas. Na Gazeta de Piracicaba, Nações em Festa no Engenho Central. A abertura oficial da festa e jantares fechados marcaram o primeiro dia da Festa das Nações, que até domingo oferece aos visitantes diversidade em cultura e gastronomia. 19 países e regiões estão representados no evento solidário. Ainda na Gazeta de Piracicaba, mecânico é morto. Crime aconteceu próximo da antiga base da PM no Bosques e que está abandonada. Uma discussão dentro de uma oficina mecânica no bairro Bosques do Lenheiro, ontem à tarde, terminou com a morte do mecânico Clécio Cardoso da Cruz, de 43 anos, que levou 3 tiros. Vamos conferir como fica o tempo e a temperatura na cidade no dia de hoje. Faz sol nesse momento, mas está o céu coberto de nuvens. Então, sol com muitas nuvens, com pancadas de chuva à tarde, provavelmente. As temperaturas vão máxima de 27 e mínima de 17 graus. Bom, e já está aqui comigo no estúdio o médico cardiologista, Dr. Paulo Serra. E depois do intervalo nós vamos conversar sobre a saúde do coração. Fique com a gente, é já já. Opinião agora. Apoio cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e Região. Nossa luta é de todos. Para combater a dengue, cada um tem que fazer a sua parte. A dengue é uma doença transmitida pela picada do mosquito Aedes aegypti. Elimine os criadouros. O mosquito se reproduz em locais com água parada. Caixas d'água, tambores e outros depósitos de água. Se tiver plantas em casa, elimine ou fure o prato do vaso. Cultive as plantas na terra e não na água. Já os pneus devem ser levados para o ponto de coleta da SEDEMA. Mais informações, ligue 3413-7587. Dengue, na minha casa não. Campanha da Secretaria Municipal de Saúde de Piracicaba. Opinião agora. Apoio cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e Região. Nossa luta é de todos.
Estamos de volta com o programa Opinião Agora, ao vivo, e comigo o médico cardiologista Dr. Paulo Serra. E hoje nós conversamos sobre a saúde do coração. Muito obrigada, Dr. Paulo, por ter aceitado o nosso convite. Prazer recebê-lo. Eu que agradeço o convite, mais uma vez estar aqui, e é um prazer estar com vocês e a oportunidade de poder esclarecer as dúvidas dos leigos sobre a saúde e principalmente do coração. Sim. Bom, a gente poderia começar falando o seguinte: os problemas de coração acontecem em qualquer idade? Qualquer idade. Os problemas cardíacos, eles têm desde o nascimento até uma fase mais avançada. São as cardiopatias congênitas, que as crianças já nascem com aqueles problemas, e as outras que são adquiridas, que vêm com o decorrer do tempo, da idade, vão aparecendo de acordo com sua qualidade de vida, sua genética, os fatores de risco que vão sendo agregados. Uhum. E os problemas cardíacos, com o passar dos anos a gente percebe que os nossos familiares, avós, bisavós, levavam uma vida que, a gente estava falando há pouco, comiam banha de porco na alimentação e não tinham tantos problemas cardíacos quanto a gente vê hoje. O que acarreta, o que leva hoje a população a ter tantos problemas? Uma coisa interessante você está colocando, Alessandra, que os problemas cardíacos, com toda a tecnologia nossa que a gente tem hoje para diagnóstico e tratamento, ela vem aumentando não só no Brasil, mas a nível mundial. E um dos fatores que a gente agrega a esse aumento é o estresse da vida moderna que a gente tem e o sedentarismo. Antigamente, como você fala na sua avó, sua bisavó, antigamente a televisão ela tinha que levantar e ir lá e mudar o canal no seletor. Verdade. Hoje a gente tem 3, 4 controles, você não levanta, você abre a janela do teu quarto, a televisão você muda o canal, desliga, põe a internet, tudo por controle. Então, o carro é a mesma coisa. Você entra no carro, você tinha que ter a alavanquinha para você levantar o vidro. Hoje é tudo eletroeletrônico. Então, isso vem agregando determinadas coisas, fatores, que aumentam os fatores de risco, apesar de a gente intervir e tentar prevenir. Então, é uma balança, né? Você põe fatores de risco e fatores para você minimizar e cortar esses riscos. E isso a gente, com a vida moderna, a gente aumenta alguns fatores e melhora em outros pontos, que são as tecnologias, tratamento, exames mais precoces, que a gente consegue ter o diagnóstico e ter um tratamento mais efetivo. O sedentarismo tem alguma influência sobre a insuficiência cardíaca? O que seria a insuficiência cardíaca? A insuficiência cardíaca, a palavra como um todo, o leigo, ele tem a insuficiência cardíaca como uma dilatação do coração. Quando eles vêm no consultório falando, meu pai tinha um problema cardíaco, o coração era dilatado. A insuficiência cardíaca, para nós, especialistas, ela é dividida em 2 grupos, grandes grupos. Uma que é essa dilatação, que é uma valência que a gente chama sistólica. Então o coração ele não consegue bombar o sangue que chega nele, e você entra em insuficiência cardíaca sistólica, tá? Que é a mais comum e a que apresenta mais. E uma outra que a gente chama diastólica. O que é diastólica? O coração ele não é dilatado, ele tem um comportamento diferente, ele não consegue, a estrutura do coração ela fica mais rígida e não consegue ter aquela complacência do sangue que chega nele. E você leva uma insuficiência cardíaca diastólica, que chama. Que os dois, dentro dos sintomas, vai dar a falta de ar, o cansaço, mas na semiologia, no exame clínico, existem as diferenças na hora de examinar. E o sopro cardíaco? Já é identificado no nascimento, mas parece ser mais comum, a gente ouviu falar isso em recém-nascidos, mas no decorrer da fase adulta, ou enfim, da infância, também é possível desenvolver o sopro cardíaco, ou é algo que já se nasce com isso? A grande maioria dos sopros, você já nasce com ele, a grande maioria. Existem centenas de tipos de sopros, né? O mais comum e o que a gente pega nos consultórios no dia a dia é o prolapso da válvula mitral. Isso aí uma grande parte da população não sabe que tem, muitas vezes passa até despercebido e não é uma coisa grave, um bicho de 7 cabeças, né? Existem outros tipos de sopros, esses sim são mais graves e tem que ser diagnosticado precocemente para não dar problema futuro. E os sopros adquiridos, que são os mais comuns, são decorrentes da febre reumática, que você adquire
na vida pré-escolar e escolar, que é uma infecção por uma bactéria que você tem, ela age nas amígdalas, então você tem infecções de garganta. Essa infecção, ela transporta um anticorpos, que ele é muito parecido na válvula cardíaca e na parede da bactéria. Ele identifica como se fosse a bactéria e ela destrói essa válvula. E você não tiver um tratamento efetivo, um tratamento rápido e eficaz, você leva a essa deformação da válvula e muitos deles você tem que acabar trocando essa válvula. Então é uma patologia que você adquire e que você dá para prevenir. Se você tem um diagnóstico precoce, um diagnóstico exato e tratamento efetivo. E esse tipo de sopro acontece, o senhor disse, na fase pré-escolar? Geralmente na fase pré-escolar e escolar. E como que os pais poderiam observar e identificar esse tipo de problema nos filhos? Na realidade, assim, a febre reumática, ela sempre vem acompanhada, na grande maioria, por uma infecção de garganta, que é a amidalite. E existe uma bactéria que é específica para desenvolver essa febre reumática, que é o Streptococcus beta-hemolítico. Então é um grupo específico, não é qualquer doença da garganta, das amígdalas, que ela vai desencadear a febre reumática. E você tem que ter uma predisposição genética também. Por isso que a incidência é baixa, não é alta. Então não precisa ninguém entrar em pânico que a criança está com uma amidalite e vai desenvolver uma febre reumática, porque não é comum. Mas toda amidalite, ela tem que passar pelo médico para ser avaliado e se vai desenvolver ou não essa febre reumática. Porque existem outros sinais e sintomas que apresentam depois dessa amidalite, que você vai ter apresentando lá na frente, que vai aparecer o sopro. Então, não é uma simples amidalite. 90%, 95% das amidalites não desenvolvem febre reumática, curam e não tem nenhuma complicação. Mas uma pequena parte pode desenvolver. E o médico, geralmente é o pediatra que está nessa fase, ou um clínico geral, ele passa e consegue detectar se realmente pode estar desenvolvendo essa febre reumática ou não. Que são dores articulares, você tem essa história da amidalite, que ela não cursa, a febre reumática ela vem depois, que a gente chama de períodos prodômicos. Então você tem a infecção da bactéria, você cura, teoricamente está curada a infecção, e depois você começa a apresentar a febre reumática. Tá? Geralmente, um dos sintomas mais comuns são dores articulares, nos joelhos, nos cotovelos, e elas são migratórias, são a poliartrite migratória, além de outros sintomas que apresentam. Então, não é só a dor de garganta, não é só a infecção de garganta, e ela tem que ser bacteriana. Muitas vezes é só viral, então não é um alerta, mas assim, tem infecção, vá no seu médico, como qualquer outra infecção. E é complicado porque você coloca como dores articulares. É uma fase exatamente do estirão, né? Que a criança... Então, isso pode também se confundir com essa característica própria da propriedade, né? Com certeza. Hoje nós temos mais, pela tecnologia, pelos critérios que a gente tem para diagnóstico das doenças, e na febre reumática também, a gente chama de critérios de Jones, são critérios maiores e menores, a gente consegue ter um diagnóstico muito mais preciso. Então, e essas dores articulares, elas confundem muito. No passado, na minha época de faculdade, há mais de quase 30 anos atrás, a gente via que tinha muito diagnóstico errado, que o pessoal fazia de febre reumática e não era, porque ela tinha uma história que tinha dor de garganta, uma infecção bacteriana na garganta, e depois a criança, 15 dias, um mês depois, apresentava dores articulares, que era do próprio crescimento, e ele vinculava aquilo com a amidalite, achava que era uma febre reumática, ele fazia uma cultura, vinha uma infecção pelo Streptococcus, achava que era febre reumática e tratava com bezetacil. Muitas crianças na minha época, ou um pouco até mais nova, foram tratados com bezetacil indevidamente e tomando todo mês, a cada 21 dias. Sem realmente o diagnóstico. Porque o diagnóstico, ele é um conjunto de sintomas e sinais que você vai agrupar para dar o diagnóstico da febre reumática. E muitas vezes, com simples, uma amidalite, ele fazia uns exames de reumatismo, vinha alterado e estava com dor articular, ele
taxava como febre reumática e tratava para o resto da vida. Aí você via, por que a gente sabe que estava errado? Porque depois, ao longo da evolução, você ia ver e não tinha sequela, não tinha nada, e nunca teve problema nenhum nas válvulas. E por máximo que você trate aquela febre reumática, alguma coisinha ela vai ficar dentro da válvula. Você pode não evoluir para uma troca, mas ela tem sinais que eu apresento que você que teve a febre reumática, que o pessoal chama de reumatismo no sangue, né? Mas o diagnóstico correto é febre reumática. Então tem muito diagnóstico errado, a gente ainda até hoje pega, tá? Com menos incidência, mas ainda pega o diagnóstico errado, tanto para dar o diagnóstico correto como que é realmente confirmado, como que às vezes o que não é. Então, às vezes ele confirma um diagnóstico que não é, e às vezes ele não confirma aquele que é, e passa batido. É preciso ter muita prudência nesse diagnóstico, porque isso pode mudar. Mas o sopro tem tratamento? Ou é algo que se administra e vai levando a vida? Existe, que nem o prolapso da válvula mitral, que é o mais comum, né, e que a maioria dos nossos ouvintes deve estar escutando, deve ter pelo menos um na família ou dentro de casa deve ter. Esse geralmente não tem um tratamento específico e não precisa. Geralmente a gente recomenda um acompanhamento anual com o cardiologista, porque o problema do prolapso é assim, uma pequena parte, em torno de 15 a 20%, quem tem o prolapso, ele pode evoluir para uma degeneração da válvula, que chama de degeneração mixomatosa. Esse vai ter uma evolução ruim na válvula e precisar da troca da válvula no futuro. Aquele que tem o prolapso e não evolui para essa degeneração, ele vai ter a vida, ele não vai morrer disso, não vai caminhar para a troca e vai ter uma vida longa, sem problemas nenhum, não morre disso. Ninguém morre do prolapso. Mesmo esse que caminha para a degeneração, se ele tiver o acompanhamento adequado, ele vai fazer a troca adequada e o tratamento adequado. Mas o prolapso sem a degeneração, você não precisa de tratamento específico nenhum, apenas acompanhamento anual com o seu cardiologista. E uma vida normal? Porque às vezes os pais têm essa dúvida com relação às crianças, né, principalmente, que é difícil controlar, né? Vida normal. O interessante do prolapso é que a criança ela cursa, ou até o adulto, muitas vezes, ele vem, as queixas, ela vem com dor no peito, palpitação, que é disparo no coração, entendeu? Cansaço, fadiga. E isso não vem relacionado ao prolapso, mas ele não confere um risco cardiovascular aumentado ou não. A evolução sua, ela é tranquila, desde que você não faça essa degeneração. Se você não tiver uma disfunção da válvula, que ela começa a vazar, importante, você é vida normal como qualquer outro. Você não precisa de remédio, não precisa de intervir, fazer nada. Mas é importante fazer um acompanhamento, no caso? Ter um acompanhamento. Consultas e tal. O senhor falou sobre a questão da bactéria causar um problema cardíaco. Que outros tipos de infecção bacteriana, né, poderiam trazer esse tipo de problema? Então, além dessas infecções bacterianas da febre reumática que a gente fala, que na realidade é uma doença até, a gente chama autoimune, porque ele cruza com os anticorpos e você vai identificar aquele anticorpos e destruir sua válvula. Existem as outras infecções que são diretas da bactéria dentro do coração, chama endocardite bacteriana. Essa endocardite bacteriana ela pode ser também prevenida. E geralmente, foi até muito pertinente você falar das infecções, porque ela está muito ligada aos sopros cardíacos. Então, quem tem sopro cardíaco, ele tem que procurar o seu médico, cardiologista, e ser bem orientado. Porque a grande maioria desses sopros, você tem que fazer a profilaxia para endocardite bacteriana. E o que significa isso? Essa profilaxia é justamente assim, você vai fazer um tratamento dentário, um procedimento cirúrgico, ou qualquer intervenção invasiva no seu organismo, você precisa tomar um antibiótico 1 hora antes desse procedimento. Você toma esse antibiótico, você vai erradicar a bactéria, caso ela esteja na pele, na boca ou qualquer outro local, você elimina ela, faz o procedimento e você não vai ter essa endocardite. Você tem uma prevenção excelente. Se você não faz, essa bactéria cai na circulação, ela vai dentro do seu coração, agride a válvula e você vai para uma disfunção valvar e você tem um alto risco de mortalidade, porque a infecção está dentro do seu coração. E se você não caminha para o óbito, você geralmente caminha para uma cirurgia cardíaca, a troca da válvula.
porque ela causa uma disfunção. Então são coisas práticas, coisas fáceis, que precisa assim, orientação e fazer aquilo que o médico recomenda. Você faz uma prevenção adequada, acabou, você está livre. Se não faz, você tem danos. É indicado que as pessoas façam consultas de rotina ao cardiologista, assim como algumas especialidades, no caso da mulher, tem os exames preventivos, a gente costuma frequentar o dentista para fazer consultas preventivas. O cardiologista, diante dessa exposição que você acabou de colocar, também seria necessário que tivesse uma rotina também, estabelecer isso a partir de uma determinada fase da vida ou não? É cada vez mais precoce, a gente tenta colocar a população para fazer essa prevenção, cada vez mais precoce, porque a gente vê que a incidência de infarto, que é o que mais acomete os problemas cardiovasculares, eles vão aumentando e diminuindo com a idade. Então, cada vez mais precoce, a gente pede para as pessoas virem nos consultórios e fazer acompanhamento pelo menos semestral. Então, se você tem fatores de risco dentro de casa, você tem antecedentes familiares, você tem uma dislipidemia, que é alteração de colesterol, diabetes, esse tem que vir no cardiologista, porque esses fatores de risco agregados levam você a um risco maior cardiovascular e você pode prevenir eles. Então, a idade é muito numérica, tá? Existe um ponto que a gente coloca de corte acima de 35 anos, 40 anos, mas isso não é matemática. Tá. A medicina é uma ciência biológica que não dá para a gente falar em números exatos. Se você tiver altos fatores de risco, a pessoa já vem hipertensa. Hoje, a gente, no diagnóstico precoce, a gente examinando os pacientes até mais novos, eu tenho crianças com 10, 11 anos hipertensas. Esse tem que ter um acompanhamento, desde já. Depende muito mais do histórico familiar da patologia e o que apresenta. Então, no geral, em torno de 35, 40 anos, você deve já, mesmo não sentindo nada, você procurar o seu cardiologista. Mesmo não tendo histórico? Mesmo não tendo histórico. Porque a vida mudou, né? Mesmo não tendo histórico, porque existem fatores de riscos que ele não te dá sintomas, não tem antecedentes, nada, e você pode ter o seu colesterol alto e vem de longa data e você não sabe. E se você não tratar de forma efetiva, lá na frente você vai ter um risco de um infarto 2 a 3 vezes maior. E ele não tem sintoma, ele é silencioso. A hipertensão, em torno de 60%, 70% dela, ela é silenciosa. Se a gente parar ali na esquina e começar a medir a pressão de todos que passam, você vai ver que a grande maioria ali não sabe que são hipertensos e tem hipertensos não diagnosticados. Que a pessoa não tem sintoma, não consegue reconhecer. Sintomas, então ela não procura. E são fatores que você, com diagnóstico precoce, a gente vai agir na prevenção, evitando danos, evitando uma complicação cardiovascular no futuro. Então são coisas assim, suspeitou, é criança, vá no seu pediatra, ele vai fazer uma avaliação geral. Tem algum indício que tem uma cardiopatia ou tem alguma coisa para risco cardiovascular, ele encaminha para o cardiologista. Você está na dúvida? Eu tenho 30 anos, em quem eu vou? Vai no clínico geral. Ele vai fazer uma avaliação, se ele achar que você tem algo que precisa de uma avaliação mais específica com um especialista, não só na cardiologia, como qualquer outra, ele vai te encaminhar e você vai começar a fazer o acompanhamento. Então você deve, o médico, como dentista, como profissionais da saúde, eles devem ser visitados de rotina para fazer prevenção. Então você nasceu, é que a gente perde o vínculo. A gente nasce, a gente vem com o pediatra porque nossos pais levam. Sim. A gente cresce, a gente acha que é dono da verdade, acha que não tem nada, é super-homem, e você não precisa mais acompanhar, só quando tem sintomas. E você fica aquele período sem você procurar. Aí só vai procurar quando você começa a ter sintomas. Então continua. Estou adolescente, não vou mais no pediatra, vai no clínico, faz um exame de sangue, um hemograma. Você pode diagnosticar no exame de sangue uma anemia que passou despercebida, um diabetes que está iniciando, que é grave, um colesterol alterado, entre outros fatores, um ácido úrico, qualquer outra coisa, uma alteração renal inicial, que você detecta no sangue, e você não tratar lá na frente, você pode caminhar para uma diálise. Então, faça de rotina. Adquira o hábito, a cada 6 meses você vai no seu médico, é criança, vai no pediatra, depois vai no clínico e faça. A prevenção é o melhor remédio. Você falou sobre os exames de sangue. Através do exame de sangue também é possível identificar
algum problema cardíaco ou não? Então, existem marcadores para você, quando é mais específico do problema cardíaco. Hoje a gente fala da PCR, que é a proteína C reativa, ele é um marcador. Na realidade, todo exame, por incrível que pareça a gente falar aqui, ele não dá diagnóstico. Ele é um exame que vai auxiliar o diagnóstico nosso. Nós, médicos, como no geral, a gente tem um raciocínio clínico e dentro da pesquisa do diagnóstico, que você faz aquele exame físico do paciente, você faz o pedido do exame dentro das hipóteses diagnósticas. O exame laboratorial, o exame de sangue, ele vai te auxiliar. Então, se você tem uma cardiopatia, uma coronariopatia, que é a obstrução das artérias, que é o paciente que já infartou, fez uma angioplastia, essa PCR, se ele está em tratamento e você acha que não está adequado, você pode solicitar essa PCR e ver se o seu tratamento está eficaz ou não. Que ele é um marcador para aquela patologia específica. Né? Do outro lado, se você tem que a gente falou da insuficiência cardíaca, o paciente que tem uma miocardiopatia dilatada e ele vem acompanhando com o tratamento, você vê que a evolução dele não está satisfatória, existe um outro marcador, que é o BNP, que é o peptídeo natriurético. Esse, ele te dá adequado como está o seu tratamento, se ele está eficaz, se você precisa mexer ou não. Então, ele é um orientador, ele não é um diagnóstico. É o orientador para você, dentro do seu diagnóstico que você fez, dentro da hipótese diagnóstica, ele te auxiliar no tratamento e no diagnóstico que você fez. Né? E as coisas mais simples de diagnóstico são os fatores de riscos que você tem, você pode fazer nos exames de sangue, que é o colesterol, que é o triglicérides, ácido úrico, glicose, hemograma, que você faz e você vai rastrear, tirando ele daquele fator de risco. Ele apresenta alterado, você faz o tratamento e o segmento adequado. Então, após o intervalo, eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre essas orientações às pessoas, para ficarem mais atentas mesmo com relação à pressão. Bom, nós vamos para um rápido intervalo comercial e já nós falamos um pouco mais sobre a saúde do coração. Até já. Opinião agora. Apoio cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e região. Nossa luta é de todos. Para combater a dengue, cada um tem que fazer a sua parte. A dengue é uma doença transmitida pela picada do mosquito Aedes aegypti. Elimine os criadouros. O mosquito se reproduz em locais com água parada. Caixas d'água, tambores e outros depósitos de água. Se tiver plantas em casa, elimine ou fure o prato do vaso. Cultive as plantas na terra e não na água. Já os pneus devem ser levados para o ponto de coleta da SEDEMA. Mais informações, ligue 3413-7587. Dengue, na minha casa não. Campanha da Secretaria Municipal de Saúde de Piracicaba. Opinião agora. Apoio cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e região. Nossa luta é de todos. Estamos de volta com o programa Opinião Agora e hoje eu converso com o Dr. Paulo Serra, que é cardiologista, e nós estamos falando sobre a saúde do coração. Há pouco você colocou a questão da pressão alta como sendo uma doença silenciosa. Quais que seriam então os níveis toleráveis da pressão? Qual que é o ideal no caso? O nível ideal da pressão arterial, a gente tem que dividir em dois grandes grupos. Um que são as crianças, né, na fase pré-adolescente, tudo, as crianças pequenas, que essa pressão é mais baixa, que ela tem uma frequência cardíaca mais alta e a pressão mais baixa. Então, geralmente em torno de 10, 9, a máxima,
5, 6. Isso é o normal numa criança pequena. Tá? Chegando a 11, pode chegar. No adulto, o que a gente estipula pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, pelo American College, American Heart e o europeu, ela não pode ultrapassar de 14/9. Aí já está hipertenso, 14/9. Então, 13/8,5, ele já é um alerta. Tá com 13/8,5, você já está ficando fora das metas. Por quê? A gente tem grandes estudos a nível mundial, a nível brasileiro, mostrando que você tem uma relação direta. Quanto maior a sua pressão, maior o risco cardiovascular. Então, a cada 10 milímetros de Hg que você sobe essa pressão, o seu risco ele vai dobrando. Então, se você pensar, vamos colocar uma marca de 14/9, a pessoa que tiver 20/11, esse risco dele está 5, 6 vezes ou até mais do que uma outra pessoa para ter um evento cardiovascular. E quando a gente fala evento cardiovascular, não é só infarto, é um derrame. Tá? Você encaminhar para você uma insuficiência renal para fazer diálise. Então, o sistema cardiovascular, ele é o organismo como um todo. Porque quando a gente fala problema cardiovascular, a pessoa foca só o coração. E não é só o coração. O coração ele é a bomba propulsora para mandar o sangue para o seu organismo todo. Mas tudo no seu organismo, ele precisa do sangue. A sua vista, você pode perder a sua vista. Se você tiver um problema cardiovascular, você ficar cega. Então, não é só o coração, só o rim, só o cérebro. É o organismo como um todo. Você tem que prestar atenção. É que você apresenta o infarto, porque é o que mais mata, o que mais dá sintomas, o que apresenta mais. Mas se você procurar, você vai ter alterações, que nem se uma pessoa tiver uma alteração de pressão, de médio e longo prazo, e ela não faz o tratamento efetivo, se for no oftalmologista, pedir para ele fazer um exame de fundo de olho, você vai ter alterações dentro do seu fundo de olho, que vai mostrar. A alteração, influência no organismo como um todo. Como um todo. Então, a hipertensão arterial, ela é um problema sério, ela acarreta eventos cardiovasculares no futuro e tem que ser categórico. A meta, ela é 13/8,5, não pode ultrapassar e ponto final. Ultrapassou, o seu risco já, no mínimo, está dobrado. Por quê? Você vai encaminhar para a insuficiência cardíaca, que a gente comentou no outro bloco, que é uma dilatação do ventrículo esquerdo, ele entra em falência da bomba. Você pode caminhar para o infarto, que é a obstrução das artérias coronárias, e você pode caminhar para o acidente vascular cerebral, com o derrame, que o pessoal chama popularmente. E entre outros, como a insuficiência renal, uma hipertensão mal controlada, você leva a insuficiência renal, seus rins paralisam e você vai depender de uma máquina para fazer diálise para o resto da sua vida. Então não é só você viver muito, é viver enquanto você viver com qualidade. E se você tiver esses fatores de risco, com um diagnóstico preciso, a hipertensão como qualquer um outro, e seguir as metas e orientação do seu médico, e fazer aqueles controles periódicos que ele recomenda para você, dentro da sua patologia, você minimiza isso e tem uma qualidade de vida. Então, a hipertensão ela é importante, é um dos principais fatores para a gente, e é o que mais a gente pega em consultório. E, infelizmente, a gente tem uma estatística, eu sou membro da Sociedade Brasileira de Cardiologia, e a gente fez uma pesquisa, isso já tem alguns anos, e fizemos uma nova pesquisa, que os pacientes que são hipertensos, então a gente não está falando daqueles que são hipertensos e não têm diagnóstico, daqueles que a gente tem diagnóstico. Já diagnosticado. Já diagnosticado. Então a gente tem muitos que não são diagnosticados. Dentre os que são diagnosticados, esses estão fora da meta em torno de 70% a 80%. O que significa isso? Que não estão sendo tratados. A grande maioria não está sendo tratada de forma efetiva. E isso lá na frente vai dar problema, porque ela é silenciosa. Então você está achando que está sendo tratado, o seu médico achando que está tratando, e lá na frente aí vem a repercussão. Aí você teve um infarto, um derrame, insuficiência renal e vai. Mas quando você fala, o paciente acha que está sendo tratado, que tipo de atendimento ele estaria recebendo nessa situação e é o que ele tem que ficar alerta, de repente, para modificar esse tratamento? Isso também é o cardiologista, né? Essas hipertensões que a gente pega, muitas vezes confunde a hipertensão de consultório.
Então, muitos clientes vêm no consultório, eles entram e eles já decoraram que isso pode acontecer de subir a pressão dentro do consultório. Então, ele já vem com o pré-diagnóstico dele, e não é um pré-diagnóstico fidedigno. Então, você chega, mede a pressão, fala assim, sua pressão está alta, fulano. Está 16/9. Não, doutor, porque minha pressão sempre foi normal. É porque eu estou aqui, eu fico nervoso, minha pressão sobe. Entendi. Isso é possível acontecer? É comum? Comum. A não aceitação da patologia. Entendi. Então ele chega, ele não quer falar que ele tem uma patologia. Sim. Né? E existem exames para a gente saber se realmente é uma hipertensão do avental branco, que a gente chama, de consultório, ou se realmente ele é um hipertenso, que é a MAPA, monitorização ambulatorial da pressão arterial. Então tem como você fazer o diagnóstico preciso. Você coloca um aparelho, que ele é controlado por um computador, você põe ele num período da manhã e você vai embora com ele. No dia seguinte você retira. Essas medições elas vão ser registradas no computador. Então, se você tem a hipertensão do avental branco, na hora que você descarregar ele no computador, as medidas, ela dá mais de 50, 60 leituras de medida durante o dia. Você vai ver se realmente ele está hipertenso só na hora que chegou no consultório ou se ele ficou durante o dia todo hipertenso. Se ele ficou o dia todo, ele é um hipertenso. Ele vai ter que ser tratado. Se ele só teve o pico de pressão na entrada do consultório e ele saiu dali e normalizou, esse é o avental branco, e que é a minoria. Esse precisa de tratamento? Esse não. Esse, na realidade, precisa de um relaxante, diminuir o estresse. Administrar melhor a vida. Melhor. E não ver o médico como bicho-papão, ver como um amigo. Chegar no consultório relaxado. É porque a maioria das pessoas, conforme a idade vai chegando, até porque existe um pouco disso, né? A gente entendeu um pouco mais sobre essa questão, sabendo que pode acontecer em qualquer idade. Mas quando vai chegando 50, 60 anos, a pessoa já, se tem histórico principalmente, já acaba definindo como uma pessoa cardíaca, problema cardíaco eu tenho, e aí gera esse medo e leva a essa condição também, né? Justamente. A gente acha assim, depois dos 50, 60 anos, ele é cardiopata. Sim. É o velhinho e cardiopata. E não é a verdade. Né? A gente tem muitos diagnósticos errados, que a gente falou da febre reumática, tem muita gente tomando remédios para o coração, indevidamente, só também porque tem pressão, idade. E não para pressão, mas para cardiopatia. Sim. Ele usa uma medicação para aquela... Ele titula como cardiopata, que às vezes a pessoa chega com 70 anos, ela tem uma falta de ar, uma canseira, e não é por causa do coração. Muitas vezes é pela própria idade. E muitos clínicos titulam ele como problema cardíaco e acaba tomando remédio para o coração indevidamente. Né? E o foco da pressão arterial. A pessoa hipertensa, ela tem que ter em mente o seguinte: fazer os controles periódicos no seu cardiologista, no seu médico de confiança, e exigir que as metas sejam adquiridas. Pergunte ao seu médico qual que é a meta estipulada pelos órgãos reguladores, pelos órgãos que são responsáveis pela saúde, qual que é a meta da pressão para ele. E dentro disso, de vez em quando ele verificar. Eu senti uma dor de cabeça, verifica a pressão, vê se não é um pico de pressão. Estou com uma dor na nuca, estou com uma atordoação. Vai verificar, porque passa despercebido. Quantas pessoas têm dor de cabeça e nunca viu a pressão arterial? É importante ter uma rotina para fazer essa medição de pressão, não só no consultório, mas entre uma consulta e outra, verificar. Qual que seria o ideal? No momento, a técnica para medir uma forma mais adequada da pressão? Qual que seria a periodicidade para se medir a pressão? É só no consultório ou ela deve, entre uma consulta e outra, procurar uma farmácia ou a enfermaria para fazer a medição dessa pressão? Como que ela pode avaliar isso em casa? Não pressão, estando exatamente no consultório do cardiologista. O ideal é ele ter um controle. Então, vamos supor, depende da pessoa, né, do hipertenso. Se ele é hipertenso, que você vê que ele é controlado, ele não precisa ficar medindo a pressão. Você vem, você já conhece aquele cliente e realmente está sempre normotenso e você vê que não tem nenhum agravante ao longo do tempo, não precisa ficar medindo a pressão, porque ele está controlado e realmente os exames e clinicamente mostram que ele está. Aquele que você vê
que ele não tem um controle adequado, não faz o uso devido da medicação, ele teria que ter um controle fora do consultório. Só que a gente barra em outros problemas. A grande maioria aí fora, não estou menosprezando nenhum farmacêutico, ele não é habilitado a ficar medindo a pressão. Isso é muito importante. Ele não é habilitado. Ele tem o papel dele importante dentro da farmácia, para ter o controle das medicações que entra e sai, orientação dos nossos clientes que chegam, que ela é muito importante. Hoje, que a gente estava comentando no intervalo aqui sobre o tempo de consulta, às vezes ela é curta, você não consegue explicar muito para o paciente. O papel do farmacêutico ele é complementar e é muito importante. Dentro da hipertensão, ele não é o profissional mais habilitado para medir. Mesmo porque, muitas vezes, aquele aparelho dele não está calibrado, vai dar errado tanto para mais ou para menos e vai dar um alerta errado. Então, para isso a gente tem a mapa que eu te falei, que é um aparelho que você está na suspeita, você coloca aquele aparelho e você vai ter o diagnóstico se ele está controlado, se realmente ele é hipertenso ou não é. Então, a gente tem outras ferramentas hoje para a gente ter um controle dessa pressão e saber como que ele deve controlar. Se ele está em dúvida e precisa, passa num posto de saúde e passa numa consulta médica. É a melhor conduta. Eu tenho plano de saúde, eu tenho Unimed, eu tenho Ampla, eu tenho Sul América. Vá no seu hospital de referência, passe na consulta e verifique sua pressão. Está normal? Ótimo, saia dali, ponto final. Não está, já vai ser medicado. Então, você está em dúvida? Vá no profissional. Ou procure o seu médico. Estou em dúvida, eu acho que eu estou hipertenso, onde eu vou? Liga para o seu médico. Posso encaixar? Posso ir no seu consultório? Fala com a secretária, eu sou hipertenso, estou sentindo mal, acho que a minha pressão está descontrolada. Ela vai encaixar. Sim. Não dá para encaixar? Vá na sala de emergência. Lá você vai ter o diagnóstico. Esses aparelhinhos digitais que virou febre... Eu ia inclusive perguntar sobre eles. Virou uma febre. Ele é complicado. Sim. Ele não é ruim. Não é ruim, tanto que tem a validação pela própria Sociedade Brasileira de Cardiologia. Só que a Sociedade Brasileira, ela valida o método, só que tem a forma de você medir. E determinados aparelhos são validados, outros não. Tem muitos chinesinhos aí que você tem que deixar de lado. Não quero falar mal dos chineses, mas tem muitos aí que tem que deixar de lado. Então você tem que ter o primeiro aparelho recomendado pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. E quando você vai medir aquela pressão arterial com esse aparelho digital, existe uma técnica para você medir de forma precisa. E tem que ser recomendação do fabricante. Porque tem uns que você tem que dobrar o braço, ou você tem que estar relaxado, ou você tem que estar na altura do peito. Então, siga a recomendação do fabricante. Na hora da venda, você tem que saber qual que você está comprando. E quando você segue todas as recomendações, a recomendação geral desses aparelhos, você tem que ter um ambiente silencioso, você não pode estar falando, não pode estar disperso e nem mexer o braço. É bastante complexo. É complexo. Para que você tome aquilo como base como de verdade. certeza. Né? Porque se você colocar, eu não sei se você já mediu a sua pressão com esse aparelhinho. Já tive, mas outra pessoa me auxiliou. Assim. Se você fizer 5 medições, as 5 medições vão ser diferentes. Se você medir a cada 2, 3 minutos, você vai ver que vai dar diferença. Ela não é exata. Porque ele é digital, ele capta o som da artéria, na hora que ele aperta, ele vai captar aquele som. Então imagina a gente medindo aqui e você bater aqui na mesa. Esse som ele pode captar e dar diferença na medida da pressão. E se eu mexer o braço, ele vai captar essas alterações também das contrações musculares. Entendeu? Se eu estiver falando, eu posso transmitir para ele. Então, é muito delicado. Sim. Não é que ele é porcaria, o pessoal confunde. Não presta o aparelho. Ele presta, desde que faça corretamente, tecnicamente, aí ele presta. E a recomendação da Sociedade Brasileira de Cardiologia é quando você for fazer tecnicamente o ambiente adequado, você faça 5 medições. Dentro dessas 5 medições, se tiver uma pressão que é totalmente discrepante daquelas que você mediu, então vamos supor, falando mais popular, você mede 4 medidas, dá 13, uma 14, uma 12,5 e a outra deu 18. Essa 18 ela é discrepante, então essa está totalmente errada. Você ignora ela. Pega as outras 5, que são próximas,
faz a média da sistólica e da diastólica, ela vai dar aproximada dentro da sua pressão que está. Aí você pega uma acurácia maior dentro do método. Então você pode ter, mas com orientação e de forma adequada. Nós falamos sobre a pressão alta, mas e a pressão baixa? Muita gente também fala, não, eu sempre tive minha pressão baixa, eu não acredito que eu tenha algum problema, que eu preciso visitar o cardiologista. A pressão muito baixa também pode ser um problema? A pressão baixa, a grande maioria, não é nada. Não é nada. É constitucional, genética da pessoa, mas se você, vamos supor, a pessoa que sempre teve a pressão baixa, não vai chamar tanta atenção, porque realmente 99% é constitucional dela. Agora, uma pessoa que ela é normotensa, tem 11, 12, por 8, por 7, e começa a ter uma pressão 9 por 6, 10 por 5, esse é um alerta para saber o que está acontecendo. Porque se você tem uma cardiopatia, adquirindo uma cardiopatia ao longo da sua vida, ou está desenvolvendo, ela leva a essa queda de pressão. Então você tem que ter um diagnóstico, saber por que ela está caindo. Agora, a pessoa que sempre, os pais referem, não, minha filha sempre a pressão foi baixinha. Ela está com 30 anos, mas desde pequena a pressão é baixa, é 10 por 6. Não vai chamar tanta atenção. Pode fazer uma pesquisa? Pode. Intensificou mais essa pressão baixa? Vamos fazer uma pesquisa, vamos ver se realmente está adquirindo alguma coisa, está apresentando alguma cardiopatia ou algum problema cardíaco ou circulatório. Faça, não vai ter prejuízo nenhum. Né? Mas não é um alerta para você falar assim, nossa, a pressão baixa e agora, vou morrer. Não. Vai lá e faça um diagnóstico preciso. Né? Tem a cardiopatia, trata. Não tem, ótimo, faz todos os exames, faz um check-up e ponto final. Né? As pessoas que têm histórico familiar, é certeza de que ela também será um cardiopata? Não é certeza. Não Como que ela pode administrar isso tudo? Como mudar essa história? Na verdade, assim, você tem história familiar. Então a gente chama de fatores de riscos cardiovascular. A história familiar, ele é um dos fatores de risco. A gente tem mais de 30 fatores de risco. Então, se a gente colocar no score de risco, que são pontuações que a gente coloca, a gente vai graduando. A idade, ela é um fator de risco também. Então, à medida que você passa, o seu risco cardiovascular, querendo ou não, ele vai aumentar. Porque você vai envelhecendo, você vai adquirindo outras patologias, outras doenças agregadas, que aumentam o seu risco cardiovascular. Dentro da genética, ele é um fator predisponente. E não é uma herança que você vai ter, que, meu pai eu vou ter. É diferente de você, heranças genéticas que você adquire, você nasce e você adquire aquela patologia e vem dos seus pais e você vai adquirir. Então é diferente a cardiopatia. Existe uma predisposição, né? Então você tem uma tendência maior em adquirir a cardiopatia ou a hipertensão, a dislipidemia familiar. Você tem aquela predisposição familiar, porque você tem no seu código genético. E os outros fatores de risco para prevenção, esse não tem como eu prevenir. É que nem computador, você fez o programa dele, está feito, ele definido. Acabou. Ele vai trabalhar dentro daquele programa que você fez do computador. Não tem como você mudar. Ou você muda o programa total. E infelizmente a gente não existe tecnologia para mudar a genética nossa. Então, infelizmente, no ser humano não dá. Você nasceu com aquele código genético, vai morrer com ele e ponto final. E como que a gente faz a prevenção então? Se eu não posso mexer. Os outros fatores de risco, que são modificáveis, que a gente chama. Então, a pessoa que bebe, a pessoa que fuma, a pessoa que tem diabetes, hipertensão, dislipidemia, que é o colesterol, triglicérides. Então, a gente vai enumerando aqueles fatores de riscos, obesidade, sedentarismo. Dentro disso, a gente vai graduar o score de risco dele e tratar dentro do que ele apresenta daqueles fatores de risco e minimizar o fator de risco. Então, você tem fator de risco familiar, esses outros fatores seus tem que ser muito mais rigoroso. Para você ter uma ideia, a pessoa que apresenta diabetes, hoje, qualquer que seja o diabetes, tipo 1 ou tipo 2, que são insulino dependente ou não insulino dependente, para o efeito cardiovascular, ele é um paciente especial para nós cardiologistas. E isso já confere a paciente diabético que ele é de alto risco. Então, o paciente diabético, ele tem que ter um controle mais adequado e procurar o cardiologista. Porque
porque os danos cardiovasculares, que a gente chama de microangiopatia e macroangiopatia diabética, ela vai evoluindo e é silenciosa. E quando apresentar sintomas é tarde demais. É tarde demais. Porque o diabetes, a gente trata ele como se fosse um câncer. Se você diagnosticar precocemente e todos os eventos e os danos que o diabetes pode dar precoce, você bloqueia. Dá para você bloquear e ter uma vida saudável. Se você não pegar e deixar ignorar, você vai ter complicações. Quais que seriam esses sinais assim, que a pessoa deve ficar atenta? Seria a questão genética, no caso, ou não? Existe um fator mesmo no estado de saúde que identifica que essa pessoa pode apresentar um quadro de diabetes? O diabetes, os sintomas clássicos do diabético, que ele apresenta, que ele não tem um diagnóstico, que vem apresentando, ele vem a polidípsia, que a gente chama. Vou falar o termo popular, porque senão o pessoal não vai entender. Sim. Que é muita sede, então ele começa a beber muita água, dá secura na boca e vai beber muita água, vai fazer muito xixi, então ele começa toda hora fazendo xixi, tá? E muita fome. E muitas vezes, se o diabetes está muito descompensado, essa é a tríade que a gente chama. Polidípsia, polifagia, poliúria, que a gente chama é a tríplice. Quando ele está descompensado, ele começa a ter perda de peso acentuada, que descompensa o diabetes. O diabetes você pode engordar ou perder peso. Se ele descompensa muito, ele vai perder peso. E nem sempre ele está controlado, ele está totalmente descompensado. Então o diabético chamou atenção. A pessoa veio, começou a perder peso, está tendo muita sede, muita fome, muito xixi, faça um exame do diabetes. Isso já pode ser, inclusive, um exame preventivo. Com relação aos problemas cardiovasculares. Então, com certeza. Mas existe também uma maneira de evitar tudo isso. Qual seria a melhor maneira? Ser feliz, ter uma alimentação adequada? O que é mais indicado para que o coração esteja também feliz? A vida saudável que a gente chama, né? Para você ter um coração feliz, saudável. Primeiro, o bem-estar seu. Você tem que estar bem com você mesmo, né? Para você se sentir satisfeito. Segundo, uma alimentação perfeita. O que é alimentação perfeita? Rica em fibras, poucos carboidratos, proteínas você deve ingerir, grãos, fibras e baixo teor de colesterol. Essa é uma alimentação, no geral, no contexto geral, né? Existem outras variáveis para você ter uma alimentação mais saudável. E atividade física, sair do sedentarismo. Nós temos que colocar na rotina que a gente tem que fazer atividade física. Eu não quero ir na academia. Então faça pelo menos meia hora de caminhada, se não houver contraindicação. Então toda atividade física, você tem que ter uma avaliação profissional, saber se você está habilitada para fazer qualquer tipo de atividade física. Não vá fazer de cara. Até uma caminhada ela pode ser perigosa. Isso é importante. Porque você pode ter um problema cardíaco, você não tem sintomas e você tem um evento de morte súbita ou algum outro problema na hora da caminhada. Então faça um check-up primeiro. E depois você vai viver feliz. Faça a tríade. Você está bem-estar com você mesmo, psicologicamente, no contexto geral, com sua família, com todo mundo, que isso tem que estar. Uma alimentação saudável e saia do sedentarismo. As emoções influenciam também no estado do coração. Com certeza. Com certeza. Altera. Quando a gente fala do coração, o emocional, você tem uma descarga de adrenalina, seu coração ele acelera, a sua pressão sobe. Quando você vê o seu marido, o seu namorado, sua namorada, você está apaixonado, seu coraçãozinho. Ele está chegando, está tudo. Cuidado que pode trazer algum problema para o coração. Então previna. Ótimo. Muito obrigada, Dr. Paulo. Foi ótimo o nosso bate-papo. Com certeza teremos assuntos aí para outros programas e os nossos telespectadores também, com certeza, poderão colaborar aí para uma próxima edição. Muito obrigado por você dar essa oportunidade, toda a equipe dar essa oportunidade. E foi um bate-papo muito gostoso. Gostei muito de estar aqui, conversar com você, ser muito simpática, deixa a gente bem à vontade e foi muito gostoso. Obrigada, o prazer é todo nosso. Bom, o nosso programa fica por aqui. Se você quiser conferir o meu look de hoje, acesse facebook.com/aniqueboutique e você também pode acompanhar o programa Opinião Agora nas redes sociais no facebook.com/Opinião Agora. Nós ficamos por aqui. Para você uma excelente tarde e até amanhã. Tchau.
Opinião Agora. Apoio Cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e Região. Nossa luta é de todos.